Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitória em Cristo Jesus e tem nos abençoado nos lugares celestiais. Agradeço a Ele pela vida e pela disposição de aguardá-lo. Ainda que muitos já o têm por atrasado, eu, todavia, acho bom esperar no Senhor. Tudo convém quando nós esperamos no Senhor. Agradeço a você também, que é o nosso seguidor, que tem feito algo para a obra de Deus, tem nos ajudado, tem orado por nós, e isso tem nos animado a continuar fazendo esse trabalho. Continuamos falando das cartas às igrejas da Ásia. Para tanto, quero convidar-lhe a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falaremos sobre a carta à igreja de Sardes. Esta é a quinta carta à igreja que estava em Sardes. Queridos irmãos, uma particularidade deve ser dita. Nós não temos informações definitivas de quando começaram e por quem começaram essas igrejas na Ásia. Vários autores acham que elas foram plantadas por Paulo na terceira viagem missionária. Diz a Bíblia que na terceira viagem missionária ele ficou em Éfeso cerca de 2 anos. E segundo esses historiadores, esses homens de Deus estudiosos da Bíblia, foi naquela época que ele fincou ali em Éfeso uma espécie de eixo evangelístico. E dali ele evangelizou todas essas igrejas. Uma ou duas já existiam. A de Laodiceia, por exemplo, já existia. Mas crê-se que a maioria foi instalada na época de Paulo, na sua terceira viagem missionária. Então, meus amados irmãos, a cidade de Sardes, ou a igreja que estava em Sardes, estava funcionando numa espécie de mausoléu. Era um imponente monumento aos mortos. O pastor da igreja de Sardes, segundo a própria Bíblia, só tinha uma vida nominal. Na prática, jazia morto. A Bíblia diz que ele tinha nome de que vivia, mas estava morto. Então veja que apenas esta igreja aqui, a de Sardes e a 7ª de Laodiceia, não foram merecedoras do costumeiro elogio que Deus dava às igrejas e ao pastor no início da carta. Ele fez isso na carta de Tiatira, fez na carta de Sardes, fez nas anteriores, fez na de Filadélfia. Por exemplo, em Filadélfia ele diz: eu sei o que é
Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ele dizendo isso aqui a igreja, o pastor da igreja em Filadélfia. Mas a igreja de Sardes, ele entrou assim muito secamente dizendo: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E aí ele continua: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Imagine, meus amados irmãos, o quanto essas igrejas não estavam sofrendo. Todas elas, existia ali apenas o restante. Como nós dizemos no interior, o pozinho no fundo do pote. Estava tudo para se acabar. A idolatria da Grécia, a leniência dos obreiros, estavam fazendo com que as igrejas definhassem, porque os irmãos esquecessem-se da sã doutrina e fossem procurar qualquer coisa, menos estar na igreja. Então, Jesus intervém naquela igreja e logo dizendo: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Jesus se coloca ali como, exatamente ele foi isso, alguém que intervém para evitar a morte dos que estavam para morrer, do restante, daqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam com o pé fora já, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante. Eram as pessoas que não podemos vacilar. Eu sempre tenho dito, meus amados, que inimigo é sempre inimigo. Algumas pessoas dizem, e isso é uma sabedoria do inferno, se é que lá existe alguma sabedoria, que o inimigo, quando não pode com o outro, se alia. Meus amados irmãos, inimigo, não existe aliança com o inimigo. O inimigo é terrivelmente destruidor. Ele é naturalmente destruidor. Então, me parece que o pastor em Sardes estava vacilante, tolerante com alguma coisa e que deixava para trás a vigilância. Algo que Jesus ensinou com tanta ênfase: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, 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 vigiai. E vigiar é estar atento, é ter cuidado, é não embarcar na primeira embarcação que aparece, é não crer na primeira história, é ser crítico naquilo que ouve. Porque muitas vezes, irmão, nós ouvimos alguma coisa que nos parece útil, mas nós podemos fazer um exame ali. Ora, será útil? Se for útil para... Será que é útil para mim também? O que é útil para José pode não ser útil para João. E sendo útil para ele, por que eu haveria de propagar? Por que eu haveria de transmitir? E ainda que sendo útil para mim, será que eu não posso guardar? Será que eu não posso ficar comigo? Ver que se vai acontecer, se isso é verdadeiro, se isso me trará algum lucro. Isso é vigilância. E me parece que o pastor de Sardes não estava fazendo isso. Estava embarcando no primeiro navio. Estava crendo na primeira história. E estava repetindo a primeira mentira. Que tem gente que é assim também. A Bíblia diz que tem gente que o primeiro que vem, justo lhe parece. Alguém vem me contar uma história e eu já tenho aquilo como verdadeira. Eu nem me preocupo em ouvir a pessoa de quem foi tirada aquela história, mas eu já acho que é verdadeira e ponho-me a transmitir, a contar ao mundo todo. Isso é falta de vigilância. Então, aí Jesus diz, se as suas obras são más, são ruins, estão em desacordo com a minha palavra, pelo menos confirma o restante que estava para morrer. Glória a Deus, cumpra o seu ofício, a sua obrigação
Já que você não se incomoda com o reino, mas não o furtes dos outros. Se você não quer ir para o céu, outros querem. Se você não crê mais no Jesus que salva, outros creem. Se o seu problema é ser rico, outros não. Se o seu problema é ser rico aqui na terra, é juntar fortuna aqui, outros não. Querem juntar fortuna no céu. Glória a Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Me parece que Jesus faz a alusão ali a todo o ensino que ele tem recebido. Tudo que ele tem recebido, tudo que ele tem ouvido. E agora ele diz, guarda-o e arrepende-te. Não é apenas ter e não é apenas guardar, mas arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. O nosso Deus é tão maravilhoso que ele sempre condiciona o castigo ao não arrependimento. Ele sempre diz, não, você só vai sofrer determinados castigos se não se arrepender. Porque é assim que a Bíblia diz, sem arrependimento não haverá perdão de pecados. Jesus dá ali então um ultimato a ele. Se você não se arrepender, eu virei a você como ladrão. E você não vai saber a que hora eu virei. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que o ladrão, ele vem sempre na hora própria a ele. Disse que a maioria dos roubos, principalmente dos roubos, ele é feito mais ou menos entre meia-noite e 3 da manhã, que é a hora do povo estar profundamente dormente. O povo está dormindo. E é a hora também onde aquelas pessoas que gostam das baladas, das festas, estão retornando a casa. Mas Jesus diz ali, eu virei como ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Então o ladrão vem sempre de forma improvisada. Jesus quer dizer, faz aquela comparação para dizer que o ladrão vem sempre em hora improvisada. Você não sabe. Se você soubesse, se a gente soubesse a que hora vem o ladrão, a gente se preparava e ele não teria como roubar. O ladrão, ele vem também sempre com decisão pré-estabelecida. São minoritárias as ocasiões em que um ladrão resolve roubar assim, sem o mínimo preparativo. Principalmente hoje, com as grandes quadrilhas, grandes gangues organizadas que preparam minuciosamente, planejam nos detalhes o roubo. Então ele traz uma decisão pré-estabelecida, ele estuda o local, ele estuda a rota de fuga, ele estuda a possível defesa da vítima. Tudo isso ele calcula. Então, Jesus disse que viria de forma como ladrão. E o ladrão sempre vem buscar alguma coisa. Se ele não se arrependesse, ele perderia a igreja e aqui a Bíblia não diz claramente qual seria o castigo que ele tomaria, que diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-se. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Glória a Deus. Me parece aqui que, como nos outros casos, ele viria e perderia a igreja. Ele deixaria de liderar, porque ele estava fazendo de forma equivocada, errada e contrariando os ditames da palavra de Deus. Então, Jesus, ele como na igreja de Sardes, como na igreja de Tiatira, ele identifica 2 grupos ali na igreja. O primeiro é o restante que está para morrer. É alguém que já está contaminado. É alguém que já está pendendo para concordar com a falsa doutrina do que está acontecendo ali. Ou com a falsa doutrina, ou com a falta dela. E ele identifica também ali um outro grupo de pessoas que não se contaminaram.
Existem os que estão contaminados, mas não morreram. Ainda estão, como dizemos lá no interior, ainda estão batendo os olhos, já estão contaminados, já estão no meio do caminho, já estão quase entregando os pontos, mas ainda vivem. Aí Jesus manda que ele seja vigilante e confirme o restante que estava para morrer, isto é, que os tire, que os arranque daquele intento de morte. E o outro grupo é o grupo que não se contaminou. E aí Jesus faz a promessa: esses andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus. Essa igreja aqui, meus amados irmãos, é a igreja morta. É a igreja do que o pastor me parece que está andando no conformismo da morte. Como diz, não tem mais jeito, agora vamos ver no que dá. A igreja está se acabando, e eu quero dizer, meus amados irmãos, que sem nenhuma dúvida, a igreja, quando está se esvaziando, ela tem uma relação muito grande com o trabalho do pastor. Dizia o pastor José Rodrigues Sobrinho, que ele falando sobre a capacidade, a habilidade que Deus dá aos pastores, ele diz, olha, tem pastor de 10, pastor de 100, pastor de 1000. Aí ele diz, se entregar uma igreja de 1000 a um pastor de 10, ele arrasta os 1000 e transforma em 10. Se entregar uma igreja de 10 a um pastor de 1000, ele aumenta os 10 e transforma em 1000. Então, o crescimento da igreja está intimamente ligado ao trabalho cristão, ao amor do pastor e à sua fé. O que não estava acontecendo na igreja de Sardes. Ele estava ali em 2 grupos. Um já tinha caído fora e 2 grupos remanesciam ali. Primeiro, aquele que já estava contaminado, mas ainda estava vegetando ali, ainda estava andando para a igreja. Ainda estava dando um crédito, ainda tinha um mínimo de fé, ainda tinha uma esperança viva lá no fundo do coração. Ainda tinha uma luz, como dizemos, lá no fundo do túnel. E Jesus primeiro fala para esse povo, esse aqui é o que tem, é que há pressa para que eles sejam resgatados. Jesus fala primeiro para eles, confirma os que estão para morrer, os que estão para cair. Os que estão do lado e você não está nem vendo, não está nem prestando atenção. Confirma eles, seja vigilante. E depois ele fala sobre os que não se contaminaram, mas que recebem a promessa de que andarão de branco com ele, porque são dignas disso. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos cheios, aqui, ali, além, de pastores que estão muito preocupados com as vultosas campanhas que entram para engordar os seus bolsos e as suas contas. Muito preocupados com isso. Porque dali eles podem, como diz o pastor Claudiano, engordando a conta, engordando o bolso, eles podem corromper A, corromper B e continuar. A questão é continuar no poder. O número de almas, isso tem ficado secundário para muitos. Secundário. O que se quer é permanecer no poder, fazer como Saul, ir enrolando até os 40, até os 50 anos, porque é isso que lhes satisfaz. A doutrina é aquelas que eles mesmos criam ou permitem que outros criem. O Deus é aqueles que lhes satisfaz o ego, que lhes satisfaz a alma torta. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele interveio aqui nas igrejas da Ásia e interveio em muitas outras e intervirá em outras tantas. Deus não deixará que o seu rebanho se perca pela falta de cuidado, pela falta de zelo, pela ganância, pelo material de muitos obreiros. Eu tenho fé nisso. Deus haverá de intervir, mas de intervir de forma dura, de forma decisiva, para que muitos saibam que ele ainda é o dono da igreja. Eu disse em um vídeo anterior que o anjo continua sendo da igreja, mas a igreja nunca foi
e não será de santo algum. A igreja é de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.